Salve, meus amigos, salve, minhas amigas. Estamos iniciando hoje o episódio 11 do podcast Ciência e Metal e trago à mesa hoje dois convidados especiais, o vocalista Moadias Branco e o guitarrista, violonista Ricardo Smith. É Alô, isso? Sejam todos muito bem-vindos. valeu. Obrigado pela presença aqui. Beleza, meu irmão. Então, Valeu. É isso aí, eu gostaria que vocês falassem aí um pouco sobre vocês. Quem são vocês? Quem pode começar? o Moadias Branco, né? Hoje ele é bem mais coisas do que antes. Antes a gente se encontrava para dizer, pô, a gente tinha vocalista de metal e tal, no início. Hoje estou mais envolvido também com a parte cultural, mas sou fotógrafo, videomaker. Legal. Sempre trabalhei na área da informática, por isso já fui mais para web designer, mas em termos de música, eu sou vocalista, já fiz vários estilos do metal ao pop rock, do white metal ao thrash metal, Bacana, bacana. e hoje estou me dedicando muito mais ao autoral, né? Apoiando aí algumas bandas amigas da cena, Legal. ajudando com um pouco de experiência que a gente tem aí, não só da cena, mas também de produção musical. E é isso. Hoje a gente está Bacana. bem mais dedicado a isso por conta de crescimento, experiência. E é muito bom estar aqui, né? Muito obrigado desde já, num momento desse, né? Em que a dedicação à parte cultural, à música, está sendo quase que prioridade. Um dia vai ser total prioridade. Legal. Seja bem-vindo, Branco. Obrigado, Se sinta obrigado. acolhido aqui, bem recebido na nossa casa aqui. Ricardo Smith. Vou apresentar rapidinho. Eu acho que quando o Branco disse que ele hoje em dia é muito mais coisa do que antes, né? Só que nós somos muito mais coisa, mas chamavam a gente de muitos mais nomes antigamente. Não é não, Branco? Verdade. Enfim, é Uns brincadeira. pejorativos, outros. A maioria, né? Pula essa A parte. grande maioria. Mas assim, sou um cara da música sempre, né? Certo. Seja principalmente compondo, que é o que eu gosto de fazer mesmo, mas a gente tem que achar maneira de subsistir. Legal. Aí a gente E hoje tem muita coisa pra envereda gente por outros falar lados, aqui, por outros né? meios, né? Mas sempre na música, né? Sim. É a tal vida secular, né? Olha, a gente vai bater um papo hoje sobre violão clássico, popular, produção de clipes, fotografia e, obviamente, sobre a fantástica banda paraense de heavy metal Soledad, que tem um material novo aí na Tá de praça, volta né? aí. Tem um EP que a gente vai tratar lá adiante, né? E gostaria de começar falando aqui o episódio sobre a banda Soledad, né? Gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a história de vocês, o nome, de onde veio esse nome Soledad, que eu acho muito interessante. É referência a É como o a nosso banda, né, e o conceito da banda cemitério. já existia antes de eu chegar, eu deixo pro Ricardo essa introdução Eu ia aí. dizer, tu responde uma, eu respondo outra. Fica Porque bom. Quem criou a é capaz de banda? existir respostas diferentes para a mesma pergunta. Pois é. Então, vamos falar a Não, mesma não, língua aqui. obviamente aqui não, o nome não existia antes do Branco entrar. Na verdade, esse nome passou a existir uma semana antes, ou menos até, do primeiro show que foi no Ná Figueiredo. Com o Branco. Que Primeiro, ano isso? 97, eu acho, né? Sim, 97, 98. Acho que tinha um cartaz, alguém me mandou esse cartaz, ou tá pregado em algum lugar lá Tá no pelo Ná, né? O Ná, Figueiredo, eu acho. O Marcos Braga ainda veio aqui dizendo que tem um mural, alguma coisa Isso, lá nesse no sentido Figueiredo. lá no Nada, com Tem. todos os cartazes Tem que ele vários, produziu tem ali, vários, né? Tem. Enfim, aí Pois foi é. um show, naquele ensaio aberto do Ná Figueiredo, né? Foi ali. Tinha. E aí foi a gente e o Zenit tocou com a gente pra dar aquela moral, né? A gente era uma banda começando. Primeiro show mesmo, Bacana. do qual, da formação original, vamos dizer assim, ou a primeira, estamos eu, o Branco e o Fábio. Era o Jimmy Braga na guitarra e o Fábio, que era Barreto na época. Agora é Iazi. Iazi tocava com a gente. No baixo, né? No baixo. Então, eu acho Uhum. que essa formação só fez esse show. Então o nome foi escolhido
dias antes, porque tinha que fazer um cartaz e não tinha Tinha nome. que ter nome, né, pra E orquestra. eu sempre quis colocar Soledad, acho que um dos meus outros colegas que talvez não tinham pensado muito nisso, acabou saindo Soledad por causa do Soledade, do cemitério da Soledade. Ah, então. Por É isso, que hoje está certo. reformado, né? O Museu ao Céu Aberto, o Museu Gótico. Muito É. interessante, mas naquela época era só um monte de mato. Primeiro Mas cemitério tinha. tombado do Brasil, se eu não É, me engano, é o Soledad, né? isso eu não sei. E tinha aqueles É, mausoléus com aquelas obras de arte. Eu sim, sempre achei aquilo interessante. Achei que era um nome legal para uma banda de de heavy rock. Podia metal, não né? soar bem, porque é um nome latino, né? Sim, Talvez fosse melhor ainda, mas ficou por isso. mas é muito Alguns legal. colegas não gostaram, enfim. Era novidade, né? Mas Mas que é outra acabou criando um história. contraste, né? É É. isso. E a banda, assim, tem alguns gaps aí, né, na história de vocês. Vocês têm alguns shows ali. Eu conheci o Soledad, eu tava falando no backstage aqui com o Ricardo. Eu assisti Aham. pela primeira vez o Soledad, Branco, no Rock 6 Horas, em dezembro de 97. Fizemos uns dois rocks Foi 6 que horas. soltaram Dois. aqueles foguetinhos ali que explodiu, Foi estouraram e apagou o uma palco. pirotecnia Foi, louca. foi muito doido aquele show, foi muito É. legal. E eu acompanhei outros eventos Esses aí. gaps aí, na verdade, a gente até comentava na época que, quando perguntava, e aí, cadê o Soledad? E a gente dizia, Isso. olha, o Soledad não é uma banda autoral, é uma banda eventual. De vez em quando ela Aparece, aparece. surge, né? E Nunca acaba, mas nunca também acaba. nunca está presente. É. Bacana. Quase não está presente, mas nunca acaba. Mas assim, tem uma história muito rica, né? Vocês. Eu lembro da primeira banda gringa de rock and roll a vir em Belém, que é o Shelter. Eu Uhum, fui naquele show lá no Yacht Club. sim. Eu acho que a única banda de heavy metal que estava no evento era Soledad, não Isso foi? Eu não foi. lembro se tinha o Jolly Não Joker. me lembro. Não, acho que Não, Jolly foi, Joker foi não. só Era metal. só de A uni- metal, era Não, a Soledad. única banda metal mesmo era só o Eu Soledad. lembro que tinha o Mangabezo nesse show, se eu não me... Eu acho que era isso. Enfim, várias bandas que algumas fizeram parte lá da coletânea da Açaí Uhum. Pirão Sim, mais sim, sim. tarde, né? Eu lembro muito dessa época aí. Aí também tem lá em 98, né? Agosto, 16 de agosto de Essa 98, data é Guardian, né? É inesquecível. Blind Blind Guardian. Guardian, que rolou a abertura com a banda Soledad também. Muita gente Muitas se lembra dessa histórias, né? história. Eu acho que foi o Sim, Muita melhor gente show sabe. do Soledad daquela época, assim. foi no Scapoli, né? Foi. No Foi. sentido porque É. a gente ensaiava muito, porque todas as bandas, né, do underground, vamos chamar assim, mais ensaio do que toca, né? Sim, E o legal sim. mesmo parece que é ensaiar. Acho Isso. que é uma das coisas que eu Mesmo mais na sinto época, falta. né? Belém nem tendo estúdio na época, né? Não, isso é que era o bom, porque a gente tinha Isso que que era ensaiar o na bom. casa das pessoas. Ensaiava na sala da casa dos pais do Saulo. Até mandar um abraço pro Saulo. Um abraço aí, Saulo. Saulo Caravel Saulo ensaiava na Caravela. sala da Dona Maria. Isso era muito legal, O porque Saulo tocou com a gente no show do Guardian, viu? Sim, sim, o eu ensaio Guitarra lembro. básica. começava 3 Eu da tarde e estava lá. acabava 11 da noite, sei lá. Foi um É. domingo aquele show. Bacana. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o novo trabalho que vocês lançaram aí, né? O EP do Soledad. O nome do EP é Inhanga. Inhanga, um nome estranho. Eu tava falando com o Ricardo ainda agora. Inhanga, né? O que significa isso? Essa resposta vai ter. Essa pergunta vai ter mais de uma Vai ter mais resposta. de uma resposta, na verdade, Ih, porque Com certeza. e resposta bem diferente, né? Porque, na Certo. verdade, quando eu preciso falar um pouco do processo de composição que sempre o Ricardo inicia, o Ricardo ele chega realmente com o tema, né? Tanto a melodia quanto a questão das linhas vocais. E quando eu vou fazer a letra, eu Pois geralmente é. pergunto para ele, Ricardo, quando tu compôs essa melodia, tu estavas pensando em quê? Ele, cara, eu vou te ser bem sincero, eu estava pensando nisso, eu estava pensando naquilo. E aí eu faço a letra conforme a ideia que ele teve para compor a melodia. E quando ele tocou no assunto, né, dessa palavra, que na verdade vem, é como se fosse uma transcrição de Inhangapi, né, o nome do município mesmo, que significa Perfeito. caminho do diabo, na verdade. Certo. E acabou que, na minha resposta, na minha concepção, eu acabei criando a letra, criando de Inhanga, o nome Inhanga sendo uma entidade que Certo. administra, vamos dizer assim, esse caminho entre os mundos, né? Certo. E a letra acabou saindo dessa forma, uma entidade que
meio que controla o caminho entre os mundos, e essa entidade ela fica de lá para cá, daqui para lá, Interessante, cara. recebendo almas, recebendo, mas tudo baseado muito em livros que eu leio da cultura indígena, cultura caiapó, Perfeito. e próprias partes da letra são em Tupi-Guarani, e Nhanga, na minha resposta, coube por conta dessa concepção que me foi Bacana. passada pelo Ricardo, e acabei montando a letra em cima dessa temática. Então é a letra com este nome e o nome do EP também, Também. Inhanga, né? Acabou. São quantas canções no EP? São 4, né? São 4. Quais são? Na ordem, Nhanga, Colheita, festa, Colheita, Festa Nhanga e Animal. e Animals. 4 canções. Na verdade, assim, a gente tem hoje 10 faixas novas gravadas e já meio que pré-produzidas, finalizadas, mixadas, talvez faltando só algumas a masterização, mas a gente acabou optando por lançar um EP com 4 músicas e depois fazer os Bacana. lançamentos esporádicos, né? Legal. A gente sabe que a dificuldade de fazer shows autorais em Belém é muito grande, Assim. e a gente precisa estar em evidência, e a gente prefere hoje, né, por conta de muitos contratempos até pessoais, lançar as músicas. Mas o EP Nhanga hoje é muito do que já tem pronto do Soledade e Novidade. Se nós fôssemos fazer um show hoje, seria um show de mais de 1 hora com músicas novas, Músicas né? inéditas, Músicas né? inéditas. As músicas hoje em dia, a gente quase. Acho que a gente toca só o Blair Guide mesmo, porque é a do Açaí Pirão. E as Sim. outras são todas de uma fase. É, Até porque a fase de uma guitarra, né? Sim, E depois que o sim. Saulo saiu, a banda ficou só com uma guitarra mesmo. Tá Mas só voltando no Inhanga, que eu não posso deixar de falar Sim, isso. fica à Essa vontade. ideia que eu falei pro Branco, eu li num conto da Eneida de Moraes, quando eu era adolescente. Eu não me lembro qual era o nome do conto. Se alguém souber aí, depois deixa nos comentários. Que ela falava de uma. Que eu acho que era Inhanga, mas agora eu já acho que não era Inhanga, era Anhanga, Anhanga. talvez. Que era uma entidade maligna que pegava. Que os indígenas, no conto dela, falavam, né? Que esse menino foi pego de Enhanga, quer dizer, a maldade pegou ela, como se fosse o evil do inglês, né? Sim, sim. Então, isso que eu falei pro Branco, que é isso que eu me Bem lembro rock and roll, dessa, né? desse conto da Eneida, mas não sei exatamente qual é o nome. A música em si, eu gosto muito dela porque ela é extremamente sabatiana. Certo. Quem ouve, né, o pessoal, principalmente os músicos amigos meus, eles ouvem e dizem, cara, isso aí é um Black Sabbath puro, né? Um negócio, uns riffs estranhos, umas linhas melódicas bem sombrias, né? Interessante. E a gente acaba, quando a banda se reúne, né? O Fábio, ele é super power metal, né? O Fábio, o baterista, Sim, ele tem uma Fabinho. dinâmica Só um muito... parênteses aqui, um abraço pra ti, Fábio Aê, Beltrão. Fábio Bambam também, um Espero abraço. por o Bambam, aqui. e o Van Bambam. E o Ivan Bambam, baixista da Soledad. É. E várias outras bandas, né? Né? Esses caras aí não param, né? Eles são assim. Sim. Então, finalizando a questão do Inhanga, hoje é uma das músicas que eu mais gosto de Soledad, porque envolve tanto essa temática, que a gente nunca largou essa temática regional, Sim. é heavy metal, Correto. né? Tem influências também do heavy metal tradicional e do power metal, e eu acredito que seja um dos vocais atuais que eu mais gosto de fazer. Bacana. É bem peculiar, é uma canção, ficou bem peculiar, realmente. Legal. E tem a colheita, né? Que eu gostaria que vocês Acho que é a mais executassem popular, né? alguma Mais coisa, de- algum trecho dessa Colheita- obra. A colheita ela é 100% Ricardo, né? Porque O Branco fez a letra. eu fiz a letra, mas praticamente já estava na cabeça dele, ele foi me passando algumas coisas, e a temática fala a respeito de colheita do ser humano, a respeito das mazelas que o próprio homem cria, né? Certo. E aí eu li uma frase num livro, antes de eu fazer a letra, que diz que a serpente se alimenta do pó da terra. Então, esse pó da terra é a produção humana, né? A serpente é o mal, né? Ah, Então, a serpente se alimenta do pó da terra, e quando ela se alimenta do pó da terra, existe uma colheita, né? sim. E a letra é baseada nisso. Isso. E a gente pode fazer, né? Apesar de pedacinho. que aqui no violão, acho que ela perde um dos elementos, não principais, mas muito importante, que é o riff. Isso é uma coisa interessante de falar, porque o Soledad agora vive uma fase de riff. Certo. Soledad, no seu período mais conhecido, né, na formação clássica, vamos dizer assim, Sim. Soledad nunca teve riff na música do Soledad.
Eram duas linhas, assim, né? De guitarra. Exatamente, aproveitava a coisa das duas recorda, guitarras, né? sim. Essas coisas. Agora não, com uma guitarra só e casou, coincidência ou não, todas as músicas têm riff. Eu curti muito. Né? Só vamos posicionar Vamos, o microfone. microfone, né? Pra caixa de ressonância. Beleza. Kings under you won't deceive mankind, and you know. Queens are ever you deceive mankind, and you know. It's harvest time. Obey my call. Vassal Domine, one and deceive you, can you know? You only had to leave, who was the fate of a man? We are eagles flying over the land, searching for those dead but with the swans in hand. Eagle, dying, screaming, growing, and I cry, yeah, feeling so cold. He will die of flying. Isso aí, meu irmão. Quem sabe faz ao vivo. Um show particular aqui. É, a né? colheita, ela, como o Ricardo falou, né? Ela perde muito, quando a gente toca acústico, né? A gente perde muito da essência, porque ele falou que hoje a banda é uma banda de riffs. Talvez quem ouviu isso aí talvez não tenha entendido muito, mas eu vou tentar traduzir para uma linguagem mais banger, né? Isso Quando eu aí. entrei no Soledad, o Soledad, pá, o Soledad, aquela banda que tem um monte de dueto, tem um monte de técnicas, Alguns Oficinas diziam que não era e nem tal. rock, não era nem né? rock, né? Nem Que era era, rock pra alguns. que era para E alguns era um talvez negócio não fosse mesmo. meio prog e tal, não sei o que, perere pará. Então o Ricardo brincava pra caramba, eu digo, poxa, Ricardo, a gente podia fazer um negócio mais heavy metal. Aí ele, pra quê? então, Talvez então não hoje, conseguisse fazer. aí isso. hoje não, realmente tem temas, né? Quando eu chamo o tema, tem riffs que viram Sim, temas da música, sim. que não dá pra fazer no violão, e assim foi em Nhanga, assim foi quase todas que estão hoje no Legal. EP, né? Então foi isso bom. isso que quer dizer que hoje é uma banda de riffs e não uma banda cheia Bacana. É uma banda de riff, é uma banda que tem riff. Tem riffs. Tem riff. Tem riffs. Como funciona essa composição? Você compõe as músicas novas no violão ou na guitarra, Ricardo? Geralmente na guitarra, né? Quando é no violão é pensando na guitarra. Por uma coisa que a gente estava conversando aqui, né? Sim. O que é a composição de uma canção de rock? Tipo, é a melodia e a letra. E o cara, se o riff foi feito por uma terceira pessoa que não fez nem a melodia nem a letra, ele não é compositor da música, E aí, né? sabe? Tipo, se o Ritchie Blackmore compôs o riff de Smoke on the Water, mas o Ian Gillan que fez a melodia e a letra, ele não é compositor da música. Pois é. Isso é muito relativo, principalmente dentro dessa linguagem, né? Onde é tão importante as linhas do baixo, a linha da guitarra, uma virada de bateria pode ser. Isso. A introdução de Painkiller. Pois é, né? O baterista não é o autor da música? Pois Talvez é. nem seja, né? Às enfim. vezes o batera nem leva, nem esteja registrado lá, né? e o mas cara é trabalha algo só, né? interessante, assim, querer tomar tempo, mas é muito interessante. Eu sempre Não. tenho esse debate com muitas pessoas. Já tive esse debate dentro de bandas, inclusive. Né? Quando a primeira vez que eu tive uma discussão que não foi no Soledad, que foi
entre tentar quantificar o que é meu, o que é teu, o que é do fulano, o Ei. que é do ciclano, eu fui taxativo e falei, cara, é impossível, porque o processo de composição ele é muito orgânico, ele depende um do outro e muitas vezes surge as temáticas até de fora da música, Olha lá. né? Como ele falou, assim como Painkiller é reconhecida pela rufada de bateria do início, que Perfeito. talvez, Clássica, né? talvez tivessem feito no estúdio e nem fez parte da primeira Olha aí. partitura, da primeira composição, tem músicas de bandas que eu já participei que as pessoas, já vai começar a tal música. Por quê? Porque tem esse barulhinho aqui. Quer dizer, quem Olha colocou aí. esse barulhinho? Que muitas vezes é ideia surgida dentro do estúdio. Então eu concordo com o Ricardo. Perfeito. Tanto que o Bacana. registro do SRC e das composições que precisa ser feito, né, para que a música seja veiculada nas plataformas e tal, Sim. eu coloquei, eu que acabei fazendo lá na UBC, coloquei o nome de todos nós da banda, eu, o Fábio, Bambam e o Branco, cada um com 25% lá, Uma colaboração, os né? direitos, né, sobre a obra e sobre o Muito fonograma, justo. né. Muito justo, muito bacana. Bem honesto, né? Uma É coisa uma banda, bem afinal, né. Enfim, mas transparente, né? eu entendo que tem gente que possa pensar diferente e Sim. respeito, mas Tudo bem, né? a gente pensa desse jeito aí. Bacana. Aí eu noto assim as influências nas composições de vocês. Cara, tem muita coisa. Tu consegue notar? Eu Eu ia Eu perguntar a mesma consigo. coisa pra ele, então Eu me tava- fala, Me fala aí. Olha, algumas por aí. exemplo, Quando me o perguntarem riff. de novo, eu vou Bora saber pegar dizer. o riff de colheita. Como eu tava conversando ainda agora, eu acho muito Doom, assim, esse andamento lento, sabe? Eu acho que os rótulos eles vão evoluindo e eu posso até abrir uma coisa aqui que tem gente Você que não, nunca é Doom. tem gente que não gosta, é justamente isso que eu tô falando, tem gente que É o nem meu gosta que eu estilo, fale. o meu estilo favorito Tem é o Doom, pô, cara. minha esposa que é vocalista, adora, né? Então, talvez tem muita gente que não gosta que eu fale, mas eu costumo dizer, bem, é heavy metal. É metal. É metal, porque, assim, como você falou, pô, eu percebo aí algumas influências. Cara, me diz, porque assim, logo no início eu me lembro que muitas das coisas que eu ouvia, eu apresentei pro Soledad lá atrás, 25 anos atrás, quando eu conheci eles, eu apresentava, pô, eu não ouvi isso aqui, e eram os clássicos, os clássicos. Aí até a galera falava assim, pô, mas. Porque eu sou de um tempo em que só era metaleiro quem bebia cachaça na praça, né? Então, Tem o, esse Ser ponto aí. legitimado, quando a né? pessoa tinha um nível de comportamento, ou nível, desculpa usar a palavra nível, mas quando tinha um outro comportamento, ou quando não participava do mesmo nicho, a pessoa não era considerada metaleiro. Olha aí. Se tivesse banda, era pior ainda, né? Como se isso fizesse parte diretamente da produção musical dos caras. Mas enfim. E aí muita gente me perguntava, pô, a gente não conhece. Como eu era desse nicho, né? Vim de lá desse nicho, do underground. A galera me perguntava, ei, pô, banda de vocês, só músicos técnicos, né, cara? Muito Sim. legal. Pô, mas a gente não conhece. O que é que eles ouvem? Aí eu disse, cara, pra te ser sincero, comparado a mim, vocês diriam que eles nem curtem metal. E eu quero que continue assim, inclusive. Né? Então, Interessante, quero né? que continue assim, inclusive, porque não mexe nisso daí. Porque se a coisa sai orgânica de alguém Perfeito. que não teve influência, é Perfeito. porque a originalidade está ali. Perfeito. Evita você. Até tem muita gente que concorda. Grandes compositores, grandes nomes Eu da música concordo. falam disso hoje em dia. Que, cara, não aguento mais ouvir nada. Na verdade, eu não quero mais ouvir nada. Então, quando me perguntam, ei, cara, o que é que tu tem ouvido? Eu ouço. De vez em quando eu pego e ouço. Mas eu te confesso que 90% das coisas que eu ouço, novidade, eu preciso ouvir só uma. O resto tudo é igual. Então, e tudo veio, né, de influências, por exemplo, o Doom, se você parar para ouvir, e eu gosto de bandas como Paradise Lost, por exemplo, que não tem vergonha de dizer que tudo que eles fazem é do Black Sabbath. Eles não têm vergonha. Não, eles assumem. Já a galera de hoje, tem muitos que, não, porque eu sou new metal, doom, grind, pá, não, mano, você veio de uma salada. raiz que veio de lá. Sim. Então é por isso que eu tô dizendo, se Perfeito. tu enxergar alguma influência aí, me Não, então eu fala. acho que faz muito sentido agora, porque o riff da colheita, pra mim, é muito Black Sabbath. Ouvindo Que é depois, uma assim, eu falei,
Não, isso aqui é muito Black Sabbath, Black assim. Sabbath é Doom, Não cara. que seja O uma andamento imitação do Black Sabbath, né? Mas tá muito no heavy- mesmo clima, né? E Perfeito. tudo bem com isso, né? E parabenizar, porque é uma composição aí, dá pra botar o pi. É uma composição muito foda, cara. Eu gosto Tá? muito dela. É uma composição muito forte, assim, tem uma melancolia Eu profunda, até te assim, confesso no que riff. antes, Até minha quando, namorada gosta dessa música. quando, Ricardo, Interessante, quando eles melodia compunham interessante. músicas que não eram músicas com riff, era muito mais fácil para mim cantar. Hoje, as composições do Ricardo e de quem me manda algumas coisas para me fazer exigem muito mais de mim, Olha. né? De voz. Ó, Porque antes você ia muito na intuitividade, né? sim. Depois que você vai estudando, você vai criando uma identidade vocal, aí você precisa realmente ter uma disciplina É. para você poder fazer certas coisas. Aí quando, pô, cara, só tem riff aí, eu vou ter que fazer tudo em cima disso. E Não tem um monte de dueto, não tem algo que esconda caso Isso. eu fale. Entendi. Entendeu? Esse que Entendi. eu. E Branco e Ricardo, eu tava até comentando agora. Eu acho assim, eu acho difícil, uma música difícil pelo andamento. Particularmente, eu acho música lenta muito difícil de ser executada, né? E tem uma parte ali no meio e tal que fica mais lenta ainda a lenta. coisa da A voz, né? respiração ali. Mas o metrônomo tá igual A ali. respiração ali. Tá. E eu fico. E esses caras não me deixam, viu? Olha, que vocês pensam que tem montagem, eles não me deixam fazer isso no estúdio. Eles mandam, se tem um negócio de 15 segundos, eles me exigem que eu faça em 15 segundos. Não tem como emendar vibrato nem nada, viu? É direto, tudo né? foi Eles cantado. tão foda comigo, são me maltratam. Falando em instrumento, só pra gente voltar lá, eu queria falar um pouco sobre essa maravilha aí da humanidade, o violão, o instrumento, guitarra, shape, né? Coisa orgânica de se Que tocar, deve música estar de desafinado verdade. agora já, por Que causa do bom, que ar-condicionado. bom, que bom, não é uma IA, né? Quem tá tocando é um Exato. coração, né? O instrumento é É uma uma coisa extensão do orgânica, teu tem uma corpo. madeira, foi vivo, É. foi um ser vivo em algum momento, Eu né? queria falar um pouquinho diante da tua formação, Ricardo. Você é professor, né? Sim, Inclusive, a gente já vai comentar um pouco sobre a sua obra, né? Você tem uma produção aí literária, eu posso dizer assim, né? Na técnica. técnica, no que diz respeito ao estudo do violão. Queria que você trouxesse para o nosso público aqui a diferença do violão popular para o violão clássico, é isso? Isso. Olha, eu vou responder da maneira que eu penso. A pergunta foi feita para mim, então eu não sou Perfeito. dono de nenhuma verdade absoluta, Exato. né? Mas eu sou dono da minha opinião. Sim. Eu acho que hoje a diferença do violão clássico para o violão popular é o repertório. Porque o instrumento é o mesmo, né? Talvez a maneira de abordar o instrumento seja diferente em função do repertório, né? Porque o músico popular toca mais. Se for um músico que acompanha, vamos dizer assim, toca mais ritmicamente falando, ele conhece as subdivisões, os acordes, ele vai montar meio que de improviso meio treinado, os acompanhamentos, tudo bem, Certo. né? Mas existe um músico popular também, que é o músico solista. Pensar aí no Paulo Bellinati, no Yamandu Costa, Sim. no Sebastião Tapajós, que O mestre. veredava pelas duas vertentes, não é? O próprio Baden-Powell. Então tem N Referências, né? nós daqui da nossa terra, Salomão, né? O Ziza, José Maria Bezerra, tem tantos enveredando pelos dois caminhos. Então não consigo pensar realmente no violão clássico, violão popular como coisas totalmente distintas, porque essas linguagens são muito híbridas hoje, até porque o conhecimento hoje Legal. que forma um músico hoje em dia não é mais tão preso, tão restrito. Aquela pessoa que foi para academia, como no meu caso, fui lá para o Carlos Gomes como aluno primeiro, não é? Até conheci o Saulo lá, inclusive, estudar violão clássico, porque não tinha outra coisa que pudesse ser estudada. Hoje em dia, com o YouTube, com os cursos online, com os vídeos, você Lá era tem só acesso violão à informação clássico. de todo jeito. Tinha o violão popular, mas eu estudei violão clássico. Agora, a abordagem do violão clássico, ela
te faz olhar de uma maneira diferente para o instrumento, porque é um caminho que você busca uma sonoridade, né? A limpeza. Mas não quer dizer que um músico popular não tem essas qualidades, né? Então acho que a diferença mesmo é o repertório. O Certo. que se toca, não como se toca. Certo. Comenta um pouco sobre o teu e-book. O e-book é o meu livro de partituras, né? Com as minhas composições. Eu só toco música que eu tenha feito, seja Perfeito. junto com meus parceiros no Soledad, enfim, mas eu não Sim. costumo tocar música de outras pessoas, porque acho que eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar e não posso perder a oportunidade de falar as coisas que eu tenho para dizer, né? Isso. Até porque as músicas de outras pessoas que são muito boas, mas acho que tem muita gente para tocar. A minha música só eu posso tocar, ou quase que só eu posso tocar, né? Então eu escrevi esse livro inicialmente com 12, como a gente chama de peças no violão clássico, né? 12 composições em partitura, para que o violonista que estude o violão clássico ou o violonista popular que Sim. conheça a escrita da partitura possa tocar. E tem ritmos variados e tudo mais. E tem também uma parte de grupos, que tem 2 violões, 4 violões, uma parte com acompanhamento de piano. Então, é um livro de partituras das minhas composições que pode ser utilizada de várias maneiras distintas, desde o músico sozinho até numa classe de música de câmara, de prática de conjunto, sabe? Uma vez que tem um acompanhamento escrito do piano e tudo Olha, mais. perfeito. É isso. Ele Basicamente se chama, é isso. Ele se chama Caderno de Partituras, Um caderno de né? partitura, é um livro de Para partituras. solo e grupos, Exatamente. né? É. É meio que assim um guia de estudos. Pois é, não é o material não- didático, é o material artístico realmente para você chegar na música. Autoral. Mas foi muito interessante sua pergunta, porque 90% das pessoas que eu lancei há um mês atrás esse e-book, e me perguntaram sobre esse material, perguntam qual é o nível, é para iniciante? Então eu percebo que há uma demanda por esse tipo de trabalho, por esse tipo de material, para o nível iniciante, sabe? Para pessoas que estão Legal. começando a tocar em grupo. Então isso é importante. Já estou pensando, inclusive, em fazer outra coisa nesse sentido. Mas esse não é um livro de estudo, não é um livro de aprimoramento técnico, nada disso. É um livro de música, Legal. de composições. Muito rico. Ricardo, e ele é comercializado onde? Tô vendendo no Hotmart. Hotmart. Link do Hotmart. Quem quiser, Pois é, pode pode aproveitar a procurar oportunidade para no procurarem. Instagram. Acho que é o jeito mais fácil. No meu Instagram, Ricardo Smith Música. E nos primeiros vídeos lá vai estar a Certo. capinha dele, aquela capinha verde, né? Tem Então, um por vídeo esse explicando contato como é também. possível adquirir esse Aí tem o material. link na minha página, perfil, né? Uhum. Do Instagram, tem o link do livro. Do Tranquilo. Hotmart. Baratinho, R$19,90. Perfeito. Preço para estudante, né? Estudante, Acho que né? é porque a arte precisa circular. Sim, né? Não O vou ficar rico com conhecimento, isso, nem o conhecimento precisa ser livre, né? exato. Ter ser acessível, né? Isso aí. É importante. Eu dei uma paginada naquele PDF, eu leio um pouquinho, faz tempo que eu estudei um instrumento, eu achei um material assim muito forte, muito Legal. porrada. Parabéns, muito bacana. Mas não se preocupe com isso, porque o violonista sempre lê um pouquinho, né? A gente gosta mais de decorar para tocar decorado. O que seria aí é possível fazer uma demonstração assim de forma didática, simples assim, para o nosso público diferenciar um pouco o que seria uma execução popular de uma execução clássica, assim? Eu vou te dar 2 exemplos, justamente que vai reforçar aquela minha ideia de que eles não são tão distintos assim. Perfeito. Né? Como eu te falei, eu só toco música minha. Então vou tocar 2 músicas que Fique à estão no vontade. livro, né? Isso. Mas que vão ilustrar bem isso que eu quero mostrar. Então, o que seria o violão clássico? Vou te mostrar uma música, uma composição que está no livro, que chama Vazante, Uhum. e que foi mais ou menos pautada ali no que seria uma música mais camerística, né? Legal. Vamos lá. Não sei se vai desafinado ou não.
mais, seria Muito mais bom, cara. uma técnica de trêmulo, né? Que é muito utilizado aí pelos violonistas flamencos e violonistas clássicos e tudo mais. Agora, algo que seria mais violão popular, além do próprio acompanhamento de um cantor, como eu fiz com Branco aqui, poderia até fazer, né, Branco? O Pronto. quê? Cantar uma canção e eu te acompanhar aqui. Qual? Pode ser uma daquela banda que a gente gosta. Soledad. Soledad. Pode ser? Perfeito. Tipo, Eyes of Fire, né? Não sei. Excelente. Quer fazer o Hope? Ah, não. Não quer fazer o Blind Guide? Sim. Seria isso, né? Um violão Beleza, mais bacana, popular que cara. acompanha Bonito um demais. cantor, né? É, É Bacana, o Ricardo deu um exemplo legal. Enquanto ele estava tocando, né? O cantor, né? Quando ele ouve uma melodia, ele procura um intervalo, né? Um tempo, né? Isso. Uma cadência. Onde é que eu entro? Então, tipo assim, o clássico, ele... que as pessoas chamam de clássico, né? Que muitas vezes é até popular, mas a pessoa, pô, é clássico, teve De acordo alguns com a perspectiva do fraseados Ricardo, e né? tal. Tudo é Explicação. música. Pro vocalista, ele acha um pouco mais difícil e por isso talvez mudar de estilo, né? E um dia desse me fizeram uma pergunta assim, cara, onde é que eu encontro um professor de canto lírico? De lugar nenhum, pô. Você encontra professor de canto. É o teu timbre, é o teu estilo que vai dizer se você vai Olha ser aí. lírico, cultural, ou se você vai ser qualquer coisa. Então eu, né, que me considero um cara extremamente popular no meu canto, quando ele tocou o Blarigade, eu digo, pô, tá na minha área. Mas enquanto ele estava no clássico, é muito mais difícil de encontrar Olha um aí. espaço para entrar, né? Talvez Bacana seja isso essa a aí. diferença que as pessoas fazem, né? Embora também exista o violão. Dei um exemplo de violão popular, né? Existe o violão popular que sola também, que é o solista, que é o principal. Sim. Que faz aquilo que eu fiz, num exemplo que eu chamaria de clássico, mas que não é também. Então é tudo música, né? Tudo é Pra música. que rotular? Tudo Pra é que jazz, dividir? né? Vamos unir, né? Vamos juntar. Muito bom. Mas é pertinente, isso é uma pergunta Maravilhoso. pertinente. Meus amigos, tem um momento aqui que a gente chama de cardápio cultural e científico, que na verdade são dicas que eu trago aqui de eventos, bandas, shows e etc. E algumas dicas de leituras que eu preciso fazer aqui, Por favor. ok? Então eu vou começar aqui pelo cardápio cultural hoje, porque tem bastante coisa, né? Só lembrando que dia 5 agora, sábado, 5 de julho, vai rolar o show de despedida de quem? Do Black Sabbath, né? Back to Beginning, né? O último show que vai acontecer no estádio lá de Birmingham, né? Na Inglaterra. Os ingressos foram esgotados imediatamente, por isso que tá tendo agora uma venda online, né? Desses ingressos aí do Black Sabbath, seu último show com a sua formação original.
Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, né? Então, quem quiser, acompanhe aqui, ó. Pode assistir o show no link que tá disponível aqui na tela. Também sábado, mesmo dia. Rapaz, esse sábado vai ser pesado, né? Sábado vai ter o show da banda paraense lá no Teatro Valdemar Henrique, Disgracing Terror, né? Divulgação do seu novo álbum, The True Will of Evil, tá? Eu acho que faz parte da trilogia, né, do Don Hector, que eles estavam gravando, produzindo, enfim. Os ingressos estão disponíveis lá na loja do Bocão, tá? Ali na Distro Rock, Rua dos 48, tá bom? Vai dar casa cheia esse dia aí, sábado agora, dia 5, galera. E falando na Distro Rock, né, do meu amigo Bocão, eu trago aqui para vocês esse material, tá? Lançado pelo seu selo Distro Rock, tá? É a banda paraense Inferno Nuclear, lançando esse material de título Amazônia em Chamas, tá? Vale aqui a dica, está disponível também lá na loja. Essas são as minhas dicas do cardápio cultural, né? E o cardápio científico eu trago esse clássico aqui da física, do autor Moisés Nozenwein, né? Esse aqui é o volume 3, que trata do eletromagnetismo. Foi um livro que eu estudei muito para minha dissertação, sobretudo o capítulo que fala das equações de Maxwell, tá? Isso aqui é uma obra obrigatória para quem estuda física. Beleza, galera? E é isso. E vamos dar continuidade ao nosso segundo tempo. Bora lá. Beleza? Branco, agora o senhor é produtor, cara. Fotógrafo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história aí. Trabalha com a fotografia, produção de videoclipes, Cara, não é isso? é assim, eu sempre trabalhei com artes visuais, né? Certo. Desde os 18 anos aí, quando a galera não sabia nem o que era computador, né? Eu acabei entrando na indústria gráfica e acabei tendo contato com Mac, com as primeiras versões de Photoshop, as primeiras versões de CorelDRAW, as primeiras... na época ninguém... todo mundo precisava Rapaz, entender de isso produção é... gráfica, né? Todo mundo precisava entender de composição, né? Todo mundo precisava entender de imagem, contraste. E de lá eu acabei passando muito tempo dentro da indústria gráfica, Sim. entrei em agência de publicidade, né? Então eu sempre trabalhei nessa área de artes visuais, né? Da produção gráfica. E Legal. você acaba aprendendo muito porque você mescla a linguagem artística com a linguagem comercial, a linguagem A publicitária, publicidade, né? né? Então você acaba fazendo algo. Tem alguns até que até se prostituem para este lado mais comercial No bom sentido, né? no bom sentido e acabam trazendo o seu arcabouço artístico para poder direcionar. Então eu tive muitos professores, né, famosos. Eu estudei e li muito a respeito de David Carson, né, que é um cara que praticamente inventou. Eu chamo ele do Picasso do trash, né? Ele é um cara, David Carson, ele pega aí uma roda de bicicleta velha e consegue fazer um anúncio de um hospital. Então, Meu ele Deus. é um louco do designer, né? Os daqui do Brasil, estudei muito a obra da WB Brasil, né? Das grandes agências. Então, assim, o que me levou para o audiovisual, o que me levou para a produção visual, na verdade, foi esse conhecimento Perfeito. de imagem, de composição. Perfeito. E a fotografia eu sempre fiz, né? E sempre fotografei bastante, tanto quanto hobby, quanto da parte comercial. Legal. Né? Talvez eu tenha passado muito tempo sem divulgar o que eu faço nesse meio, né? Que é uma coisa que eu tento corrigir daqui para Isso é frente. muito importante, Que é viu? muito importante. E entrei nessa produção de clipes aí para reduzir um pouco essa história por conta justamente disso, né?
as pessoas que me chamam, inclusive, estava agora há pouco finalizando a coloração de um trabalho aí, de uma grande banda, uma lenda do metal brasileiro. E as pessoas que me convidam para fazer, que me chamam para fazer, é justamente pelo olhar e não muito pela. Ah, o cara é famoso por fazer clipe, o cara já fez muitos clipes. E muita gente pergunta, poxa, Interessante, por que que hoje tu consegue fazer com 3, 4, 5 trabalhos um portfólio e as pessoas começam a te chamar? Talvez seja desse arcabouço Sim, da publicidade, da propaganda, da fotografia. bacana. E eu até comentei com o meu último cliente que ele estava falando assim, cara, eu gostei muito da ideia que tu passasse no roteiro, porque eu faço briefing, né? Eu sento com o cara, eu escrevo o roteiro, dou a ideia, faço o storyboard e converso com a pessoa a respeito da proposta, né? Eu não Bacana. vou hoje botar a mão na massa sem saber exatamente o que eu vou fazer, né? Então, por quê? Porque a ideia está na tua cabeça, eu consigo colocar isso no papel e justamente esse olhar de fotógrafo que influencia muito Ajuda muito. na produção do clipe, né? Até tem pessoas que me ligam de vez em quando e falam assim, pô, cara, eu tô fazendo um clipe aqui, mas eu tô numa externa, né? Eu digo, cara, assim, a composição é luz, né? Então, se tem luz demais, tira a luz, se tem luz de menos, coloca a luz. Agora, você precisa entender de técnica, né? Então, talvez eu tenha enveredado para isso e conseguido bons clientes que conseguem fazer com que eu tenha um bom portfólio, justamente por isso. Porque quando eu fui para essa área, eu já cheguei meio que calçado com a composição fotográfica, com entendimento de iluminação, de Muito coloração, importante para o currículo, né? né? E o resto a gente adquire na nossa estrada musical também, né? Eu Bacana. até ouvi uma frase, eu estava filmando na semana retrasada e eu ouvi uma frase de alguém que estava assim na produção, né? Então, fazia parte da banda e falou assim: pô, bacana que o cara que tá filmando é músico, né? Então ele Tá já aprendeu sacando. onde é que eu quero que esse foco vá, onde esse movimento precisa ir. Massa. Então, quando eu fotografava esportes, por exemplo, o pessoal gostava muito, porque apesar de ser uma imagem estática, quando você fotografa esporte, você meio que tem que acompanhar o andamento para você pegar um golpe, né? Eu fotografava muito Muay Thai, Sim. Jiu-Jitsu e tal. Aí o pessoal, Até levei cara, uma lesão nessa modalidade. cara, como é que tu conseguiu Interessante. pegar? Eu digo, não, cara, porque quando você tá Quando eu tô- fotografando, você meio que tá tendo que acompanhar o movimento e prever. É mais ou menos como um caçador, né? Então, esses conhecimentos de enquadramento acabaram me levando para isso. Eu não me considero um profissional gabaritado da área, mas as coisas que me pedem para fazer, eu Rola, sempre, desenrola. dentro do que eu tenho de conhecimento, eu consigo fazer e, graças a Deus, tenho conseguido construir um portfólio, mesmo que pequeno, mas que consegue mostrar um pouco do estilo do que eu faço, né? Já Bacana. fiz para Children, já fiz para Dark Soma, tô fazendo para o Stress agora. Legal, O bacana. Stress vai ser um portfólio e tanto, né? Tô fazendo para o Bacana. Stress, tô fazendo agora o segundo clipe para Dark Soma, já tenho alguns orçamentos propostos e roteiros para outras bandas que eu não posso falar agora Perfeito. porque eles respeitam a questão de lançamento, né, e tudo mais. Mas foi isso que me levou. Resumindo, o conhecimento fotográfico ajuda muito quando você vai compor Contribui, né? uma imagem Branco, dinâmica. eu já tinha assistido, acho que foi em abril, a banda do brother Marcos, né? Da Gia, sua esposa, né? Sim, a Giza. Eu elogiei bem rapidamente o Marco. Tinha assistido o lançamento do clipe da banda deles, né? Sim, O Dark Song. Eu sim. achei muito bacana a sacada das 3 imagens ali, É, as coisas variando, ali foi o seguinte, o figurino, eles tudo. são músicos de gostos musicais diferentes. E são músicos, são artistas de Sim, conceitos diferentes.
Então a Giza é daquele jeito que vocês veem, né? É, O ela outro. se entrega, né, cara? Ela Porra. mergulha, é uma O artista. outro gente. já é um pouco mais comedido e tem a ideia de como gostaria de aparecer no clipe. O outro Bacana. também. Só acho que eram só 3. E aí eu peguei e disse, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essas 3 telas em 9x16 e vou fazer de conta que cada uma delas é um clipe diferente. Verticalizadas, né? Eu vou tentar amarrar vocês pelo contexto. E foi uma coisa que deu Ficou demais, super cara. certo. Foi. Então, é isso que eu tô te falando. Muitas vezes a pessoa se preocupa na técnica de filmagem, a pessoa se preocupa na coloração, a pessoa Sim. se preocupa até um pouquinho em mostrar um conceito. Sim, sim, Mas o músico, quando é videomaker, sim. ele consegue pegar o conceito da banda, amarrar e a pessoa realmente vê o resultado na tela de Massa. que aquilo ali tá contando uma história, né? Que Cara, roteirizar é eu contar uma adorei, história. eu achei bacana. Achei muito legal a Pô, ideia, obrigado. Ficou legal o mesmo. contexto, tudo. Ficou bacana. Eu assisti várias vezes, cara, o clipe, alguns vídeos de vocês, e o clipe de Inhanga. Vocês dentro do estúdio executando, né, uma música também Não vamos demais. inventar. Ali foi o seguinte, o Ricardo espalhou os celulares dele, eu espalhei o meu, o Fábio botou o dele e vamos fazer. Ficou porque muito se bom, não for cara. assim, a Ficou gente muito não vai bom. fazer nada, entendeu? Isso. Porque a gente não se reúne. É uma banda que não Isso é se uma reúne. coisa que eu sinto falta do Tudo tempo. na hora, né? Sim. Que eu sinto falta dos antigamente. Todo mundo tinha muito tempo, né? Jovem. Hoje em dia a Os gente tem tempos são pouquíssimo outros. tempo. Então, pra fazer alguma coisa tem que ser quando tá todo mundo junto. Então é Sim. agora que vai. E acabou virando um lyric vídeo, né? Não sei se foi esse que tu viste, porque tem o lyric e tem o que não é o lyric. Eu assisti o da moça lá com o Ah, tapa é o sexo, mesmo. eu acho. É o mesmo, mas Uma um tem a letra, maquiagem outro não tem. belíssima, dançando lá diante da composição, né? E vocês dentro de um estúdio. Aham. Se eu não me engano, foi produzido em 2 locais o clipe, né? Teve um estúdio que vocês tocam e ela em um outro local. Foi pelo menos, eu acho que é aquilo essa uma leitura que eu imagem, tive. Aquela na- imagem é de estoque, É uma, né? é uma imagem comprada ou disponível, assim, com crédito. De Não um banco de entendo imagem. nada. É de um É de um banco disso. de imagem, você pega e compra. Isso. O Ricardo que editou esse vídeo. Não foi. Colaboração do Ricardo. Não, o Ricardo ele fez o vídeo. A gente filmou, eu tive as ideias, peguei Que alguns bacana. ângulos, consegui ajudar na hora. A edição foi feita pelo Ricardo, né? Que tem essa expertise também, né? Como eu te Certo. falo, né? O músico, Sim, ele sim. consegue fazer os cortes, ele consegue. Que, A aliás, música é ficou nossa, muito né? bom. Sacar Ficou um muito pouco bom. das intenções, né? Ficou muito ali bom. da- Se É, a fosse. qualidade da imagem É, não é tão boa, não é tão mas boa. o gestual branco, a interpretação dele da música. A gente tava tocando a música final, né? Sim, sim. Eu acho que isso ficou muito legal. Que é uma música. Combinou com o com clima o da cli- música, né? Pois é, isso, a questão, o É. ambiente. Eu não sei, não tô essas sabendo ambiências, descrever, é mas porque- tem uma coisa ali bacana. É porque é o seguinte, isso aí tem que ser planejado. Eu vejo muita gente achando que se filmar e tocar a música, pegar a cena, editar e fazer corte, tá Já tudo lindo. Peraí, né? Você precisa entender que você está contando uma história. Quando você roteiriza, seja um longa-metragem, seja um clipe musical, seja um teaser pro TikTok, você está contando uma história. E aí envolve ambiência, envolve conceito, envolve cortes, como é que eu vou fazer. Eu não performei como ator, mas eu vou pegar alguns cortes onde isso vai Sim. chamar a Legal, atenção Branco, para isso. falar isso. Bacana. Entendeu? Então você tem material. Sim. Quando eu vou filmar, por exemplo, como a gente fez, né? A gente espalhou celulares pelo estúdio. Porque Mas você tem aí era a banda tocando. É, não banda- tinha- você tem não que ter tinha uma material. proposta. Tem a No- figura da moça lá. Tem que é o uma que- moça com que é uma o que camisa corta, dos né? Beatles ali também no estúdio, né? Pois Tá. ali foi o. Quero até agradecer ao Valdo. Acho que não é uma Um grande moça, abraço, mas Valdo, tudo bem. lá do Sound Bunker. O Valdo ajudou muito, porque talvez seja o único estúdio que tem em Belém que tem iluminação. Então eu escolho muito lá. Adequada pro. Não, eu escolho muito lá porque eu não preciso montar iluminação. Já no. Já preparada, tem lá né? dentro, né? Então eu só preciso escolher cor, eu só preciso escolher a posição. Maneiro, bacana. Então,
Um abraço pro Valdo. Parabéns, meu irmão. Você tem um ótimo espaço lá. Vamos de música? Vai tocar ou a gente vai tocar? Eu queria que vocês executassem qualquer coisa aí antes da gente terminar. Vambora. Não, o Ricardo, ele... Qual é, Branco? Eu gosto de tocar Eyes of Fire, porque Eyes of Fire tem uma história, cara. O Ricardo pegou uma música aí do Alfredo Reis, né? Que é Do que Boi é- Chamegoso. do Olhos de Fogo, que era do Boi Chamegoso. É estranho sendo boi Era do Boi chamegoso, né? Chamegoso. Pode começar a introduzir aí, que eu vou contando um pouco da história. Vai. Aí o Ricardo pegou, transformou isso em metal, heavy metal, né? A música acabou se chamando Eyes of Fire, né? Olhos de Fogo. Ela é a história da Cobra Grande. Certo. Ela é baseada na lenda da Cobra Grande, que o Soledad nunca gravou. Eu já fui gravar quando eu era do Regia, né? E ficou maravilhoso. Quero agradecer aqui de antemão ao trabalho feito pelo Saulo, pelo Sávio, baterista fenomenal. O Bambam estava com a gente. Marco Saraiva gravou o EP que ela fez parte lá. Então foi um projeto a 5, 6 mãos que deu muito certo. Mas... A gente vai tocar uma partezinha pra vocês. Rise on fire, release and fear in your flesh. She's confessed in waves or resist. Here you go, come to the wall. Your eyes are fire, release and fear in your flesh. She's confessed. What is this? Where you go, come to the wall. They call the sorcerer to do evil free. Warriors are coming to feel the eye of beast. Yeah, let's go. The evils getting more and more. The screams of pain and fire here, Friday in the air. Your eyes are fire. Release and feel your face. She's confessed. What is this? Where do you go? Can't you devor? E a fúria vence o desafio. Sente o fogo ali ferir. Ferida mergulhar no rio. A boiuna vai fugir. Hey, 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 Olhos de Fogo. Muito bom. Alfredo, um Muito bom. abraço. Meus amigos, deixa uma mensagem aí pro nosso público que está nos assistindo, que está conhecendo aí o Soledad também. Eu espero que todos tenham gostado dessas histórias. Não tem nem metade das histórias que eles têm. Acho que não teve nem te metade dizer. da metade. Foi que eu Mas te é. disse. Então, eu quero agradecer você aqui pelo espaço, meu irmão. É uma honra estar aqui. Você é meu amigo de longa data, né? Eu nunca tive a oportunidade, na verdade, de falar a respeito do trabalho que eu faço. E quanto a isso, eu não falo nem da questão do audiovisual, mas a questão musical também. E eu acredito que nós temos que começar a aproveitar esses espaços da forma certa, né? Eu vejo muita gente dizer, vamos levantar a cena. Vou Pois dizer para é. vocês que a cena não é feita só de músicos. A cena é feita de pessoas que querem apoiar, de público, tu falou ainda agora, eu me lembro do Soledad quando dos 6 horas. Se você for na Figueiredo, você vai ver que todos aqueles cartazes era porque eu estava numa gráfica na época que fazia os cartazes, saía para pregar junto com o Bocão. Então a cena é feita disso. Muita gente acha que a cena é feita só de música, eu vou lançar e eu estou contribuindo com a cena. Não, você Perfeito. precisa contribuir com tudo e você está fazendo a sua parte. Eu espero que você continue aqui fazendo tudo isso. E eu quero agradecer muito você que está aí prestigiando aqui o canal do nosso amigo Luciano e espero que a gente possa estar sempre por aqui dando essa força para esse teu trabalho. Muito Já estão obrigado. convidados para voltar. É isso aí. Obrigado. Também.
conforme o Branco disse, valeu mesmo o espaço, a iniciativa, parabéns. E é preciso, sim, ocupar os espaços, né? Isso que o Branco comentou. Todos os espaços Sim, possíveis. É preciso ocupar fisicamente, virtualmente, sim. né? Esses espaços estão aí, se eles não estão tão disponíveis, a gente precisa fazer que eles estejam, né? E só uma recomendação, então, escutem o Soledad, né? Sim, Procurem sim. lá Sim. nos streams. Procurem lá. Soledad em Nhanga. Nhanga. Vai aparecer 4 musiquinhas lá. Uma mais legal que a outra. Dê uma olhada lá. Valeu. Bacana. Eu agradeço a presença de todos. Tá? Obrigado, Branco. Obrigado, Ricardo. Valeu, Luciano. Obrigado os dois pela aula que vocês deram aqui. Obrigado pelas informações. Sejam muito bem-vindos de verdade. Fica aqui já o convite de novo para voltarem numa próxima oportunidade para falar de muitas outras coisas que, como o Branco falou, né? Não dá tempo. Tem muitas coisas aí que davam para ser tratadas, mas o nosso tempo aqui é um pouquinho corrido, né? A gente está trabalhando nisso aí também. E eu gostaria de finalizar que a ciência está de luto, né? Faleceu às 7 da manhã de hoje o professor João Furtado, do Departamento de Física da Universidade Federal do Pará. É uma perda enorme, né, para a nossa instituição. Então, fica aqui os meus pêsames para famílias e que os corações se confortem, né, dos amigos, familiares e onde quer que o senhor esteja, professor.